Olá, amigos, tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui fala o professor Franzé Filgueiras, da disciplina de Geografia. Estamos aqui fazendo a resolução comentada de provas, né, do Enem. Nesse contexto aqui, a prova de 2016, tá certo? Gente, é o seguinte, venham batendo na tecla que vocês devem fazer revisões, tá certo? Relacionadas a temas importantes, principalmente ligados à geografia física, onde muitas vezes o aluno tem mais carência, né? Outra coisa importante, fazer uma revisão, gente, é na parte da estrutura geológica, hein? Aquelas eras geológicas, paleozoica, mesozoica, cenozoica, pré-cambriana, fazer análise daquelas estruturas geológicas, regiões cristalinas, regiões sedimentares, fazer uma revisão em rochas, hein? Fazer uma revisão em minerais. Isso tem caído bastante também em prova do Enem, ok? Bom, vamos dar continuidade aqui à prova 2016. Desta feita a questão 37. Questão 37 que diz o seguinte, tá certo? Lado ocupado pelo motorista em um automóvel. Vixe Maria, que vem ser isso, professor? Gente, a questão do Enem, ela também tem dessas coisas, né? São questões que retratam o dia a dia dos indivíduos, da sociedade, do cidadão, né? Nas suas, digamos assim, jornadas cotidianas, tá certo? Então ele está dizendo que o lado ocupado pelo motorista em um automóvel. Aí ele bota aqui um mapa, aí me dá aqui, né, um mapa mundi, e me dá aqui, destacado em negrito, onde o motorista trabalha do lado direito. Eu até acredito que seja até mais gente, hein, gente? Eu até estou duvidando aí, né? Não, tudo bem, lado direito, ok. Lado esquerdo, mais gente. Agora sim, tá certo. Perfeito? Aqui é o Suriname, ó. Aqui é o Suriname. Você percebe que o Suriname é um dos países da América do Sul que a direção do motorista é do lado direito, né? Porque normalmente nós encontramos a direção do lado esquerdo, né? Então o que ele bota aqui? A interpretação da imagem demonstra que a distribuição de países onde se dirige do lado direito coincide em grande parte com a sua zona de influência e dominação exercida. Pronto, né? Então ele já deu a dica. Ele já deu o comentário que a questão da direção do lado direito, né, que não é tão comum para a gente, aqui do Brasil, se dá devido ao quê? À influência da colonização, à influência da dominação, né? Aí eu pergunto, onde é que isso existiu? Na Índia, na Austrália, na Indonésia ou na África do Sul? Gente, se eu fosse resolver a questão, sem nenhum comentário, e sem até pela lógica da geografia, a Índia não é colônia de a Índia não é país de dominação. Ela foi dominada, né? E na Austrália, qual é a língua falada na Austrália? É a inglesa. Então eles foram colonizados pelos ingleses. A Indonésia, um país, né, com características asiáticas, aí, né? O que vai acontecer? Perfeito? Também não é uma área de dominação. Ela não é uma área que domina as outras. A África do Sul, diga também de passagem que não é área de dominação. A África foi dominada, né, pelos europeus. Tá certo? Então, pela opção, eu teria que marcar o quê? A Inglaterra. Percebe o que eu faria a questão? Simplesmente só retirando do contexto quem seria área de influência e área influenciadas, né? Área de dominação e áreas dominadas. Mas, como eu estou falando de questão de influência, então vale a pena a gente fazer aqui um comentário relembrando a geografia. A geografia, de novo, no contexto, estamos falando da geografia cultural. Franzé, também existe a geografia cultural? Lógico. A geografia cultural faz parte de uma sociedade, né? E ela é muito interessante de se estudar, gente, na universidade, porque ela fala de quê? Né? Das tradições, fala de danças, fala de comidas, fala de a questão do vestuário, né? De algumas crenças, perfeito? Em deuses, etc, etc, etc. Então, próprio candomblé, né? O pessoal, às vezes, não sei, chama de macumba, são crenças herdadas de culturas africanas, né? E, assim, na oportunidade outra, eu explico isso para vocês. Bom, então a geografia, as questões culturais influenciam nas práticas cotidianas. No espaço geográfico, ainda hoje encontramos espaços repletos de elementos próprios de processo de colonização, né? Olha, ainda hoje encontramos elementos
próprio de processo de colonizações baseado em inúmeras configurações econômicas, políticas, sociais. Pessoal, a configuração política. Nas tribos existem as suas hierarquias, né? O pajé, o chefe, né? O curandeiro, né? Os trabalhadores, né? Os contribuintes que eu falo do trabalho, evidente. Já que tribos indígenas, propriamente dita, não tem lucro, né? Não tem lucro. Bom, a educação, perfeito? Então, dentro desses processos, há vários resquícios culturais que você herda de quê? Né? Dos seus antepassados, né? Dos processos ocupacionais, dos processos coloniais. Né? Então, de modo que a cultura e práticas do cotidiano encontra-se plenamente inserida no contexto que você está habitando. Então, em Fortaleza, você tem várias culturas, várias tradições. Diz que São Paulo é um mundo de cultura dentro de São Paulo. Você tem as colônias italianas, você tem as japonesas, com suas comidas, né, espanhola, com suas comidas típicas, suas danças, suas tradições, perfeito? Então, ele botou, a cultura ela tem influência tanto interna como externa, perfeito? Uma cultura interna, aqui, os próprios povos indígenas, né, o ato de dormir de rede, o ato de você comer tapioca, né, o ato de você, digamos assim, fazer uma dança, você herda de alguma cultura interna. E cultura externa, você tem algum modo de vestir, algum modo de se alimentar, algum modo de falar, né? A cultura, a influência, o sotaque, né? Também podem ser regionais. Bom, então a diversidade cultural refere-se a diferentes costumes de uma sociedade, entre as quais podemos citar, acabei de falar, o vestimento, a culinária, manifestações religiosas. O Brasil é um país multicor. Para você ter ideia, o Brasil é tão grande e tão heterogêneo, né, que cada região do Brasil, porque às vezes não dizer, cada estado do Brasil, tu tem uma comida, tu tem uma religião, né, a predominante é católica, mas tu tem alguma influência religiosa, alguma dança, alguma festa, né, de padroeiro, de santo, um é Santo Antônio, o outro é São Miguel, o outro é Santa Rita, né? Então tem cultura religiosa, manifestações diversificadas, né? Observe que dentro do estado você tem uma região com Bumba Meu Boi, outro reizado, né? Folclores diferenciados, né? Catererê, né? E aí vai, tradições, dentro de todos os aspectos. Então o Brasil é um país de múltipla cultura, porque é um país de multipovo, né? Né? Nós temos nossas etnias baseadas no branco, no negro, no indígena. Né? Nós temos aqui a miscigenação, nós temos aí, né, a mistura de etnias, dando, digamos assim, ênfase a outras gerações de etnias. Bom, o Brasil, por conter um extenso território, apresenta diferentes condições climáticas, econômicas, sociais. Mas as condições climáticas levam à cultura? Sim. Você está na região do Rio Grande do Sul, região fria, o que é que você faz? O certo é você se salvar em alguma coisa quente. Você vai no chimarrão, você vai no chocolate quente, coisa que no Ceará não dá muito certo, né, gente? Você está aí numa temperatura em torno de 37, 38 graus, como é que você vai ingerir uma coisa mais quente? Você já corre para o frio, olha as roupas, os vestuários, né? Quem vai para o sul do país é gente agasalhado, né? Com camisa, com touca e etc, etc. No Ceará não dá para fazer isso, né? Bom, baseado nesse contexto, o que é que você vai ter? Muito importante isso aqui como informação, que é para a gente ir para a questão. Muito importante como informação, porque você tem característica de uma colônia de exploração e uma colônia de povoamento. Então você perceba com a colônia de exploração, as culturas, né, enraizadas, deixadas pelos colonizadores, elas vêm se propagando até hoje, tá certo? Até hoje. Então você tem aí algumas cidades planejadas ou não com influências. Então eu fiz aqui um pequeno resumo para vocês, depois vocês vão dar uma lida, né, falando das culturas de colônia de exploração. Do mesmo jeito de colônia de povoamento, mas independente de ser povoamento ou ser exploração, as culturas são praticadas até hoje, tá certo? Praticadas até hoje. E aí você vai ter, né, voltando à questão, e eu vou lhe dar aqui a dica, né? Lendo um pouco sobre o assunto, gente, algumas curiosidades, porque, né, o Gabarito Inglaterra, né, ele botou aqui,
simplesmente, né, ele bota como resposta. Portanto, o ato dirigido do lado direito faz parte de uma política de influências das antigas colônias inglesas. Ou seja, dizem que, né, Napoleão, por ser esquerdo, isso aqui dá o texto, né, o texto do Curiosos, por ser esquerdo, adotou a postura de tudo está na esquerda. Os outros falam que o lado de cavalgar, né, com a mão direita, pelo lado direito, perfeito? O que é que acontece? Né? Isso foi transferido para o automóvel. O ato de você cavalgar pela direita era um ato até de defesa, porque você podia gladiar com a mão esquerda e daria mais fixação, né, o sentar no cavalo do lado direito, perfeito? E atacaria com a mão esquerda. Então a direção passaria para o lado direito, que era a área de segurança. Né? Outros falam, na questão do Japão, que já não é o caso, o Japão fala das culturas do samurai, né, que eles usavam o quê? As espadas muito longas do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Quando eles puxavam essas espadas, elas tinham que vir para o lado o quê? Direito. Né? Já para a questão do ataque. Então tem várias aí, né, conversas na internet a respeito dessas curiosidades, perfeito? Mas o fato é que é uma questão aí, né, talvez de segurança, questão de conveniência, tá certo? Então, a questão trata-se da Inglaterra, porque no tocante aqui, dos países citados, é o país, digamos assim, que proporcionou o domínio da colonização. E não foi ela, a Inglaterra, colonizada, e sim proporcionou a colonização, né? A dominação, a exercer a influência, a polarização, correto? Então, gente, tá certo? Diante do contexto, vou lembrar os amigos para fazer algum estudo, alguma relembrança dessa geografia cultural, né? Vamos relembrar nossas culturas, tá certo? A nossa cultura, a cultura da terra, vamos valorizar, vamos divulgar, perfeito? O produto nacional, afinal de contas, o produto nacional gera emprego e renda, tá certo? E, afinal de contas, esse emprego e renda vai dar a base da sustentabilidade de grande parte da população brasileira, tá bom? Então, gente, bons estudos, tá certo? Até a próxima oportunidade.